Você já se perguntou sobre as misteriosas mensagens dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse? Vamos explorar juntos os desafios enfrentados por elas, enquanto viajamos através das cartas escritas por Jesus Cristo a essas igrejas, cada uma contendo elogios, críticas e exortações profundamente significativas. Junte-se a nós nesta jornada fascinante, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para me ajudar a criar mais vídeos como esse. As 7 igrejas descritas em Apocalipse capítulo 2 versículo 3 são 7 igrejas literais no momento em que o apóstolo João estava escrevendo Apocalipse. Embora fossem igrejas literais naquele tempo, há também um significado espiritual para as igrejas e os crentes de hoje. O primeiro objetivo das cartas era de se comunicar com as 7 igrejas e suprir as suas necessidades naquele momento. O segundo propósito era de revelar 7 tipos diferentes de cristãos ao longo da história e instruí-los na verdade de Deus. Um possível terceiro propósito é usar as 7 igrejas para prenunciar 7 diferentes períodos da história da igreja. O problema com essa visão é que cada uma das 7 igrejas descreve problemas que poderiam existir na igreja em qualquer momento de sua história. Assim, embora possa haver alguma verdade com as 7 igrejas representando 7 eras, nosso foco deve estar na mensagem que Deus está nos dando através das 7 igrejas. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Carta à primeira igreja, igreja em Éfeso, tempo na história, 30 a 100 anos depois de Cristo. Seu nome significa desejável, sua localização era um ponto importante tanto militar como comercial. Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. Como um centro de comércio marítimo e rodoviário da região, Éfeso era uma próspera comunidade urbana. No final do século I d.C. era a 4ª maior cidade do Império Romano. Os romanos fizeram de Éfeso o centro administrativo da província da Ásia. O governador e outros oficiais de Roma entravam na província através do porto e conduziam muitos dos seus negócios na cidade. Renomados santuários religiosos, como o espaçoso teatro, e elegantes prédios públicos deram a Éfeso um lugar integral na vida cultural de toda a região. Na metade do século I d.C., Paulo trabalhou em Éfeso por diversos anos. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana chamada Ásia. Nela estava situado o templo da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e orgulho dos efésios, também segundo uma lenda. A cidade era guardiã da estátua de Júpiter que caíra do céu. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Atos capítulo 19 versículo 35. O templo de Júpiter, no entanto, ficava em frente à cidade de Listra. Atos 14 versículo 13. Era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra, porém ali o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica. O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro de seu trabalho na Ásia, e Maria, mãe de Jesus, passaria a morar com João, após a crucificação, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias de sua vida. Atualmente a cidade de Éfeso é só ruínas. Qualidades da igreja de Éfeso. Era autêntica e ensinava a doutrina verdadeira, era uma igreja de muito trabalho e esforço, tinha paciência e perseverança, pôs à prova os maus crentes, sofreu mas não se cansou, não permitiu os maus crentes na comunhão da igreja, odeia as obras dos nicolaítas, seita fundado por Nicolau de Antioquia, infiltrada na igreja de Éfeso e Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem em algumas das atividades sociais e religiosas da sociedade. O termo nicolaítas pode ser uma forma helenizada de Balaão, sendo assim, as duas seitas citadas podem ser a mesma. Defeito: deixou o primeiro amor. Cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu as primeiras obras. Consequências: virei em breve quando não esperas, tirarei do teu lugar o teu castiçal. Conselhos: lembra de onde caístes. Era a igreja dos apóstolos que começou no dia do Pentecostes. Uma igreja que nasceu com milagres e avivamento, mas com o passar do tempo foi perdendo seu poder e se tornou uma igreja ortodoxa e sem amor, que punia severamente aqueles que falhavam. Arrepende-te.
Este mesmo conselho consta em outras cartas do Senhor às igrejas. Prática as primeiras obras. Este aviso dado à igreja de Éfeso tem sido um alerta para cada cristão zeloso, que procura andar com Deus. Sempre procurar retornar ao primeiro amor, retomar as primeiras obras e buscar o reavivamento antes que esfrie e se torne um crente sem vida. Recompensa. Ao vencedor. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, paraíso de Deus. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim que Deus andava. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. Carta à Segunda Igreja, Igreja em Esmirna, tempo na história, 100 a 313 anos depois de Cristo, a igreja perseguida. Esmirna era a principal cidade que disputava com Éfeso e Pérgamo a fama de ser chamada de maior cidade da Ásia. Ruas e edifícios se estendiam através do litoral que circundava as montanhas. Fontes emanavam com águas do aqueduto da cidade. Um teatro ficava numa das áreas mais altas da cidade e de lá se contemplava a parte mais baixa da cidade. Esmirna reivindica o título de berço do poeta Homero e construiu um relicário em sua honra. Uma biblioteca, ginásios, termas e um estádio contribuíam para a vida cultural de Esmirna. A cidade atraiu oradores, como Apolônio de Tiana no primeiro século, e outros renomados, no segundo século. Das 7, esta é a única cidade que permanece até hoje com a grandeza que tinha no tempo de João. Atualmente chama-se Izmir e é a maior cidade da Turquia asiática. Esmirna era o centro do ministério e o lugar do martírio de Policarpo, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João. A carta a esta igreja é a mais resumida das 7 e não contém nenhuma repreensão. Mensagem. Eu sei as tuas obras, sei das tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que has de padecer. O diabo lançará alguns na prisão, terás uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte. O período da igreja de Esmirna foi o tempo dos mártires. Os cristãos eram perseguidos e mortos, jogados nas arenas de leões, crucificados ou queimados em fogueiras. Recompensa. Apocalipse capítulo 2 versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Carta à Terceira Igreja, a Igreja em Pérgamo, tempo na história 313 a 590 anos depois de Cristo. Pérgamo foi a maior cidade no oeste da Ásia Menor nos tempos do Novo Testamento. Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo dedicado ao imperador Domiciano. Está situado em um espaçoso vale, a 26 quilômetros do mar Egeu, naquilo que é hoje a Turquia. Séculos antes de Cristo, Pérgamo foi a capital de um império independente. Seus templos impressionantes, biblioteca e recursos médicos fizeram de Pérgamo um renomado centro cultural e político. No tempo em que o Apocalipse estava sendo escrito, Pérgamo tornou-se parte do Império Romano, mas por causa da localização e importância, os romanos usaram-na como centro administrativo da província da Ásia. Qualidades. Sei as tuas obras. Retens o meu nome. Não negaste a minha fé. Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós. Defeitos. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tens os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Conselhos. Arrepende-te. Consequências. Virei contra ti e batalharei com espada da minha boca. Recompensa. Apocalipse capítulo 2 versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná escondido. Aqueles que recusassem qualquer participação na mesa dos demônios, seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai. Veja João capítulo 6 versículo 31 ao 65. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. Veja 1 Coríntios capítulo 2 versículo 6 ao 10. Uma pedrinha branca com um nome novo escrito,
Um nome novo frequentemente sugeria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Exemplos: Abrão que mudou para Abraão, Sarai que mudou para Sara, Jacó que mudou para Israel. A pedrinha branca pode incluir vários significados conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Elas foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis a entrarem na presença dele para o seu banquete. Também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalha. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio, segundo Timóteo capítulo 4 versículos 7 a 8. Carta à Quarta Igreja, a Igreja de Tiatira, tempo na história 590 a 1517 anos depois de Cristo. Tiatira era um centro comercial na Ásia Menor, moderna Turquia. Estava localizada num fértil vale no qual passavam rotas de comércio. Embora destruída por um terremoto durante o reino de Augusto, Tiatira foi reconstruída com a ajuda romana. Produtos têxteis eram os mais importantes em Tiatira. Uma das comerciantes de roupas da cidade era uma mulher chamada Lídia, que conduzia negócios em lugares distantes como Filipos. A rica cidade de Tiatira era conhecida como um centro comercial, no fértil vale do rio Lico. Era também a cidade de Lídia, a qual, talvez tratando do seu ofício de vender púrpura, Atos 16, ouviu a pregação do apóstolo Paulo e foi salva. Não sabemos se foi ela quem levou o evangelho a Tiatira. O certo é que o evangelho chegou até lá, e que havia uma próspera igreja na cidade. Qualidades da igreja. Conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Tuas últimas obras são mais que as primeiras. Defeitos. Toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Consequências. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ferirei de morte seus filhos. O período desta igreja é maior de todos. Foi a época em que as trevas cobriram a verdadeira igreja. A idolatria, o culto às relíquias e aos santos, o sacrifício da missa, o batismo de crianças, o celibato clerical e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja e a verdadeira doutrina foi sucumbida. Recompensas. Autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Compare a linguagem deste texto com Salmo 2 verso 8 ao 9. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participar deste vitorioso reino messiânico. Veja, Romanos capítulo 5 versículo 17, Efésios capítulo 2 versículo 6. A estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Veja 2 Pedro capítulo 1 versículo 19. Qual maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? Carta à Quinta Igreja, a Igreja em Sardes. Tempo na história, 1517 a 1730 anos depois de Cristo, a Igreja Morna. Sardes foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. No século VII a.C., Sardes foi a capital da Lídia. Ouro foi encontrado no rio próximo de Sardes e reis que moravam lá foram renomados por sua riqueza. O Império Sassânida capturou Sardes no século VI e fez dela um centro administrativo para a parte oeste do seu império. A famosa Estrada Real conectava Sardes com outras cidades do leste. Nos tempos do Novo Testamento, Sardes foi parte da província romana da Ásia. Qualidades da igreja. Tens pessoas que não contaminaram seus vestidos, comigo andarão de branco. Defeitos. Tens nome de que vives, mas estás morto. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pode-se também entender como, não achei as obras completas. Há grande inclinação para se começar várias obras, sem completar a que já começamos. Consequências. Se não vigiares, virei contra ti como um ladrão.
Conselhos. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Apocalipse 3 versículo 2. Aqui existe uma ordenança para consolidar os fracos na fé, que estão para morrer. Quem sabe as obras incompletas fossem o descaso com os mais fracos, que estavam morrendo na fé. Arrepende-te. Promessas ao vencedor. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizam a justiça. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O nome dos mortos não podem fazer parte do livro da vida, por isso este alerta para a igreja morta. Isso também demonstra que é possível o nome de um crente ser riscado do livro. Carta à Sexta Igreja, a Igreja em Filadélfia, tempo na história, 1730 d.C. até o arrebatamento. Filadélfia fica num vale aos pés de um platô montanhoso. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no século II a.C. A cidade estava localizada ao longo de uma importante estrada que ligava Pérgamo ao norte, com Laodiceia ao sul. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. A cidade foi devastada por um terremoto em 17 anos depois de Cristo e por um tempo as pessoas viveram com medo de tremores. A cidade foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Hoje é ocupada pela cidade turca de Alazeir, situada a 130 quilômetros ao leste de Esmirna. A cidade, Filadélfia, era uma cidade da Lídia, 40 quilômetros distante de Sardes, edificada por Atalo Filadelfo, rei de Pérgamo. Qualidades. Guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. Promessas. Pus diante de ti uma porta aberta. Os da sinagoga de Satanás virão e adorarão prostrados aos teus pés. Eu te guardarei da hora da tentação. Recompensas ao vencedor. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. As colunas de Filadélfia racharam e caíram em um terremoto algumas décadas antes, mas as colunas no verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. As colunas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes nas igrejas, veja Gálatas capítulo 2 versículo 9, mas de todos os fiéis que vencem com ele. Os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 ao 9. Daí jamais sairá, os vencedores permanecerão no templo para sempre. Gozarão comunhão eterna com Deus. Gravarei, sobre ele, várias descrições mostram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da noiva, da igreja que pertence somente a Jesus. Ele recebe, também, o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos. Mateus capítulo 10 versículo 32. A igreja de Filadélfia é a igreja fiel. Nasceu no avivamento após a Reforma Protestante. Ela segue paralela com a igreja Laodiceia, a igreja morna. Nos últimos dias da história da igreja o joio e o trigo estarão juntos, sendo separados no dia da colheita. Note que a igreja de Filadélfia encerra no dia do arrebatamento, pois ela não vai passar pelos 7 anos da grande tribulação. Já a igreja de Laodiceia continua até a segunda vinda de Cristo, logo após os 7 anos do reinado do Anticristo. A sétima carta à igreja em Laodiceia, tempo na história igual a 1900 até a segunda volta de Cristo. Laodiceia fica no principal cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor, no que é hoje a Turquia. A cidade estava situada numa montanha que dava para um vale fértil e majestosas montanhas. Nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração e comércio. As questões de justiça da região eram ouvidas em Laodiceia e fundos eram depositados nos bancos da cidade para segurança.
Embora danificada por terremotos durante o reino de Augusto, 27 a.C., 14 anos depois de Cristo, e novamente em 60 anos depois de Cristo, a cidade continuou reconstruindo e prosperando. Antigamente, a água da cidade vinha de aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar a Laodiceia, a água ficava morna. Era uma das mais ricas cidades da Ásia, pois dos rebanhos de ovelhas daquela região produziam a excelente lã negra de altíssimo preço. Por isso os moradores de Laodiceia se achavam ricos e bem vestidos. Ali também era produzido um colírio valioso e único, procurado por todas as outras cidades da região e até outros países. Em sua carta, o Senhor Jesus ignora estes valores materiais e diz como vê aquele povo, pobre, cego e nu. Ao contrário da igreja em Filadélfia que não houve nenhuma repreensão, a igreja em Laodiceia não recebeu nenhum elogio do Senhor. Esta igreja é chamada de apóstata, pois tem negado seu Senhor através de suas atitudes mundanas. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Defeitos: nem és frio nem quente. Consequências: vomitar-te-ei da minha boca, a água morna é usada para provocar vômito. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Conselhos: compres de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, entrarei. Recompensas. Apocalipse capítulo 3 versículo 21 ao 22, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele no céu. Filipenses capítulo 2 versículo 8 ao 9. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Apesar de vivermos nos dias da igreja morna, existe também a igreja fiel e irrepreensiva. É esta igreja que o Senhor Jesus vem buscar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22 versículo 17. Para todas as igrejas de todas as épocas e cidades, a mensagem final do Senhor Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para me ajudar a criar mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.